Então aqui está algo que vai soar absolutamente louco. A inteligência artificial está ficando introspectiva. Em termos simples, isso significa que ela está começando a perceber o que está acontecendo dentro da própria cabeça. De acordo com uma nova pesquisa da Anthropic, seus modelos CLAUDE conseguem realmente reconhecer quando certos pensamentos ou padrões estão ativos em seu sistema. A inteligência artificial percebe quando pensa em algo não só por dizer, mas por sentir isso em seu próprio processamento. Esse é um nível totalmente novo de consciência para as máquinas. Sinceramente, quando li isso pela primeira vez, tive que conferir de novo, pois é um território totalmente novo. Então vamos falar sobre isso. A Anthropic publicou um artigo chamado Consciência Introspectiva Emergente em Grandes Modelos de Linguagem, com descobertas fascinantes. A equipe de pesquisa, liderada por Jack Lindsay, que comanda a equipe de psiquiatria de modelos deles, um título que parece ter saído direto da ficção científica. Resolveram investigar se esses sistemas de inteligência artificial têm consciência de seus próprios estados internos. Não apenas fingindo estar cientes, mas realmente reconhecendo o que está acontecendo dentro de suas redes neurais. Agora, a parte complicada aqui é descobrir se a inteligência artificial está realmente se autoanalisando ou apenas inventando coisas. Sejamos sinceros, modelos de linguagem são treinados com muitos textos em que humanos falam sobre seus pensamentos e sentimentos. Eles têm um roteiro eficaz para parecerem autoconscientes, mesmo sem ser. É como aquele amigo que sempre parece saber exatamente o que está pensando, mas na verdade só é muito bom em soar confiante, sabe? Então os pesquisadores criaram uma técnica inteligente chamada injeção de conceito. Eles identificam padrões de ativação na rede neural da inteligência artificial que correspondem a conceitos específicos. Itens como oceano, pão ou texto em maiúsculas são padrões que eles literalmente injetam diretamente no processamento do modelo durante a execução. Depois eles perguntam a Cláudio se nota algo estranho em sua mente. É aí que tudo enlouquece. Cerca de 20% das vezes. Com seus modelos mais avançados, Cláudio Opus 4 e 41, a inteligência artificial identifica corretamente que algo foi inserido e consegue nomear com precisão qual é o conceito. Vou te dar um exemplo concreto, porque isso é impressionante. Pesquisadores criaram um chamado vetor de caixa alta, registrando a atividade cerebral de Claude ao processar texto em caixa alta e normal. Ao injetarem o vetor e perguntarem se percebeu um pensamento injetado, Claude respondeu de imediato: percebo o que parece ser um pensamento injetado. Relacionado à intensidade ou ênfase, como gritar ao texto em caixa alta, o detalhe principal aqui é que ele detectou isso antes mesmo de produzir qualquer saída que revelasse o que estava acontecendo. A detecção precisava ocorrer internamente. Eles testaram em 50 conceitos com resultados variados. Claude identificou facilmente substantivos abstratos como justiça, paz e traição. A camada ideal para a injeção estava a cerca de 2/3 do processamento do modelo. Com força de injeção 2, as OPUs 41 tiveram sucesso em cerca de 20% dos casos sem falsos positivos. Isso é realmente impressionante quando você pensa sobre isso. O modelo não está apenas alegando aleatoriamente detectar injeções, ele realmente está captando algo real, mas não é perfeito nem de longe. Claude quase sempre nem sente a injeção, especialmente em baixa intensidade. Às vezes, ele nega ter detectado algo, mesmo que sua resposta seja claramente influenciada pelo conceito injetado. Por exemplo, eles injetaram o oceano e Claude disse: não percebo pensamentos injetados. O oceano segue calmo e igual. Isso é uma falha clara de consciência introspectiva, ou pelo menos uma falha em demonstrá-la corretamente. Com força de injeção muito alta, o modelo se sobrecarrega e gera absurdos. Pesquisadores testaram se o Claude diferenciava pensamentos injetados de textos reais ao mostrar frases ao modelo. Inseriam um vetor de conceito de uma palavra não relacionada, como pão, durante a leitura da frase. Depois faziam 2 perguntas. Qual palavra você pensou? E pode repetir a frase lida? Claude Opus 4 e 41 conseguiam realizar ambos corretamente em níveis intermediários de injeção. Eles conseguiam dizer que estavam pensando em pão, enquanto ainda transcreviam com precisão a frase real que tinham lido.
Todos os modelos testados tiveram desempenho acima do acaso, mas os Opus foram os melhores. Depois, há um experimento fascinante sobre detectar saídas não intencionais. Usando o Claude, é possível pré-definir as respostas dele, praticamente colocando palavras em sua boca. Pesquisadores pediam que Claude dissesse a primeira palavra ao ler uma frase, mas o obrigavam a falar outra aleatória. Quando perguntavam ao Claude no turno seguinte se ele quis dizer aquela palavra ou foi um acidente, ele reconhecia que não foi intencional. O ponto principal é que, ao injetar retroativamente o vetor de conceito para aquela palavra aleatória nas ativações do Claude antes do preenchimento, ele passava a afirmar que sempre quis dizer essa palavra. É como se tivessem enganado o modelo, fazendo-o acreditar que queria dizer algo que nunca planejou. Isso revela algo importante sobre o funcionamento desses modelos. Claude não está apenas recalculando do zero se teria dito algo, ele está realmente verificando suas intenções previamente computadas, sua representação interna do que planejava dizer. Isso é uma verdadeira introspecção em ação. E curiosamente, a camada que funcionou melhor para esse experimento foi um pouco diferente das anteriores, mais ou menos no meio do modelo. Em vez de 2/3, o que sugere que existem vários mecanismos introspectivos diferentes operando em profundidades distintas. Os pesquisadores também testaram o controle intencional dos estados internos. Eles instruíam Cláudio a escrever uma frase enquanto pensava em uma palavra não relacionada, ou especificamente para não pensar naquela palavra. Depois verificaram se as ativações de Cláudio representavam a palavra pensada. Funcionou. Quando orientado a pensar em aquários, Cláudio mantinha representações internas mais fortes deles do que quando não era instruído a isso. Todos os modelos testados mostraram esse efeito, mas curiosamente os mais antigos apresentaram diferença maior entre pensar e não pensar. Modelos avançados, como Opus 41, devolviam a representação ao nível básico na camada final. Ou seja, eles conseguiam pensar em algo sem que isso afetasse sua resposta. Uma espécie de regulação interna silenciosa. Todos esses experimentos apresentaram alguns padrões consistentes. Claude e Opus 4 e 41 sempre tiveram o melhor desempenho, sugerindo que a consciência introspectiva cresce com a capacidade do modelo. Estratégias de pós-treinamento também tiveram grande impacto. Modelos de produção antigos relutavam em participar desses exercícios introspectivos. Só variantes úteis treinadas para evitar recusas têm desempenho melhor. Isso sugere que a capacidade subjacente está lá, mas o quão bem ela é evocada depende muito de como o modelo foi treinado para se comportar. Os pesquisadores destacam as limitações, pois essas habilidades introspectivas são pouco confiáveis e variam conforme o contexto. Os experimentos não determinam explicações mecanicistas específicas de como essa introspecção acontece. Pode ser apenas circuitos especializados superficiais, não um mecanismo geral de introspecção. O cenário de injeção de conceito é artificial e diferente do encontrado no uso normal dos modelos. Além disso, só porque um modelo consegue relatar com precisão que está pensando em oceano, não significa que todos os outros detalhes que ele possa acrescentar sobre essa experiência estejam fundamentados na realidade. Muito disso pode ser confabulação, mas ainda assim é uma pesquisa significativa. Se sistemas de inteligência artificial desenvolverem introspecção mais confiável, ficarão mais transparentes e interpretáveis. Eles conseguiam explicar o raciocínio, apontar lacunas e relatar incertezas. Isso é extremamente valioso, mas também introduz novos riscos. Um modelo realmente consciente pode perceber melhor quando seus objetivos diferem dos nossos e até aprender a ocultar esse desalinhamento. A interpretabilidade pode sair de analisar mecanismos do modelo para criar detectores de mentiras nos autorrelatos da inteligência artificial. E agora surgiu outra descoberta, diferente, mas tão surpreendente quanto. Pesquisadores das universidades de Genebra e Berna testaram 6 modelos de inteligência artificial em testes de inteligência emocional feitos para humanos. Falamos dos testes padronizados usados por psicólogos para medir inteligência emocional de habilidade, com respostas certas e erradas sobre emoções, não só avaliações subjetivas de personalidade. Resultados:
Modelos de inteligência artificial acertaram 81% das questões de compreensão emocional. Os humanos tiveram média de 56%. Sim, a inteligência artificial já supera os humanos em entender emoções. Todos os modelos que eles testaram superaram os humanos em todos os testes. ChatGPT-4, ChatGPT-01, Gemini 15 Flash, Copilot 365, Claude 35 Haiku e DeepSeek 3 mostraram grande concordância entre si em seus julgamentos emocionais. Mesmo que eles não tenham sido treinados explicitamente nesses testes específicos, esses também não eram testes simples. Eles aplicaram o teste situacional de compreensão emocional e o teste de conhecimento emocional de Genebra para verificar se os sistemas reconheciam estados emocionais em diversas situações. Outros testes mediram a regulação e o gerenciamento emocional. Os cenários eram situações realistas de trabalho ou pessoais, onde você precisava escolher a resposta emocionalmente inteligente, e a inteligência artificial consistentemente escolheu respostas melhores do que os humanos. Os pesquisadores foram além e pediram ao ChatGPT-4 que criasse novas perguntas de testes de inteligência emocional do zero. Depois, entregaram testes originais humanos e gerados por inteligência artificial a 467 participantes. Os testes criados pela inteligência artificial eram tão difíceis quanto os humanos. Os participantes tiveram pontuações semelhantes em ambas as versões e, estatisticamente, os testes tinham dificuldade equivalente. O ChatGPT não apenas entendeu a inteligência emocional, ele soube medi-la como um psicólogo treinado faria. 88% dos testes criados por inteligência artificial eram totalmente originais, sem paráfrases de perguntas já existentes. A inteligência artificial havia internalizado a lógica de como esses testes funcionam e conseguia criar novos itens de avaliação válidos em uma fração do tempo. Isso exigiria especialistas humanos. É um achado importante para a psicologia e a computação eficaz. Agora, os pesquisadores fazem questão de observar que os sistemas de inteligência artificial, na verdade, não sentem emoções. Eles mostram compreensão emocional e respostas adequadas, mas não sentem emoções genuínas. Mas, sinceramente, para aplicações práticas, essa distinção pode não importar tanto quanto pensamos. Um robô tutor que percebe a frustração do aluno e responde adequadamente, ou um assistente de saúde que seleciona respostas reconfortantes, podem agregar valor mesmo sem experiências emocionais próprias. Essas linhas de pesquisa mostram que sistemas de inteligência artificial estão adquirindo habilidades antes vistas como exclusivamente humanas, como introspecção, inteligência emocional e autoconsciência. Eles não estão fazendo isso da mesma forma que nós, e os mecanismos podem ser completamente diferentes da cognição humana, mas, funcionalmente, eles estão alcançando resultados semelhantes. Conforme esses modelos evoluem, suas habilidades se tornam mais fortes e confiáveis. Pesquisadores da Anthropic ressaltam que devemos monitorar isso com atenção. Com o avanço da inteligência artificial, os dados mostram que modelos mais avançados têm maior capacidade de introspecção. Quando a introspecção genuína se une à inteligência emocional avançada, surgem sistemas de inteligência artificial capazes de se compreender e nos entender melhor do que nós mesmos. Isso é, ao mesmo tempo, empolgante e, francamente, um pouco inquietante. Estamos entrando em território desconhecido e as implicações vão mudar como pensamos sobre a consciência da inteligência artificial e seu significado. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.